Estamos de volta para o terceiro bloco do Opinião em Debate aqui na MultiTV, canal 7 da Via Cabo. Hoje, eu e Sueli Petrucci estamos recebendo o professor Fábio Costa, professor e pesquisador da UENF, e estamos conversando sobre as condições sanitárias e de higiene dos açougues. A gente passou um videozinho no começo do programa, vamos repetir agora para você que chegou agora e perdeu. Olha só. O selo do Serviço de Inspeção Federal, CIF, é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele serve para indicar a qualidade da carne consumida no país. A finalidade do CIF é atestar que a carne tem origem e foi abatida seguindo todas as normas sanitárias. Cumpre um papel de autorizar o funcionamento de empresas de produtos de origem animal, mantém um escritório praticamente dentro de cada empresa, com uma equipe de veterinários e especialistas para inspecionar o produto, avaliar os seus processos, certificar esses produtos. Dados do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal revelam que existem 278 frigoríficos credenciados no país. No ano passado, foram analisadas mais de 75 mil amostras de produtos de origem animal e 94% apresentaram conformidade com os padrões legais vigentes. O selo do CIF para atestar a qualidade da carne não é o único. Existem os selos de registros estaduais e municipais que comprovam a qualidade da carne disponível para o consumidor no comércio. No Distrito Federal, por exemplo, são 22 núcleos de inspeção. Carne sem esse registro é uma carne clandestina de apreensão imediata. O governo pretende unificar os padrões de fiscalização com a criação do Sistema Brasileiro de Inspeção, o SISB. A intenção é melhorar os serviços estaduais e intensificar o combate à venda de carne clandestina. E como evitar comprar um produto clandestino? A principal dica é prestar atenção na procedência da carne, verificar se o local está devidamente limpo e se a carne está refrigerada de maneira correta. Ficar de olho na coloração e na textura da carne também é importante. Um produto contaminado traz sérios prejuízos à saúde, que vão desde diarreias a infecções ou intoxicações alimentares, podendo causar a morte. Caso seja detectada alguma irregularidade no produto, a primeira providência é ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor. A primeira barreira de reclamação tem que ser na cidade dele, no bairro em que ele está, para a unidade de vigilância. Ela é uma peça muito importante para garantir, produtos seguros, produtos com origem. Além disso, existem as ouvidorias nos municípios, nos governos estaduais e no próprio governo federal, no Ministério da Agricultura. Nós temos uma ouvidoria que recebe denúncias. Professor, a questão do dinheiro, da manipulação do dinheiro nesses estabelecimentos, como é que é? É muito sério, porque o mesmo manipulador que vai dar o troco, que recebe o dinheiro, que dá o troco para o consumidor, é o mesmo manipulador que vai manipular aquela carne. Não existe uma higienização adequada daquela mão, que é um importante foco de contaminação, e isso vai causar um problema sério de intoxicação se o consumidor estiver debilitado, com uma doença imunodeprimido. Eu já cheguei a presenciar ele não tirar a luva, ele estava usando uma luva. Ele cortou a carne, deixou tudo ali em cima, ele não tirou a luva para receber o dinheiro, e imediatamente ele foi atender a outra pessoa com aquela mesma luva, que eu acho que acumula. O certo me parece que nem fosse a mesma pessoa que recebeu. Exatamente. Específico por aqui. Exatamente. E aquela luva ocorreu agora, aquela luva de tipo látex. Um arame. Ah, sim. Aquela luva é uma luva para proteção, para evitar acidentes, com a faca. Sim. Ela só causa uma proteção do manipulador, não do consumidor. Porque essa luva ela não tem higienização nenhuma. Essa luva deveria ser trocada, lavada, higienizada, até por conta do material, que é um material de aço inox, uma malha de aço. E essa malha é muito de fácil contaminação, porque ela é muito porosa. A impressão que eu tenho é que ela dá mais firmeza também para pegar, né? Agora, depende de como ela foi higienizada. De como ela vai ser usada. Exatamente. Esse é o grande problema. Porque ela, se ficar ali direto, ela está exposta à poeira, exposta à contaminação, não for bem higienizada, bem lavada, ela vai servir como uma contaminação cruzada
entre as carnes que estão em contato com esse material. Sueli, no final do último bloco, você estava falando da questão dos açougues de bairro. Sim. Não sei se é na minha visão ou se o professor chegou a ver isso, visto que fez uma pesquisa. Não há uma maior preocupação com essa higienização em açougues de bairro, em determinados açougues de bairro, para o mercado municipal, porque quando eu falo mercado municipal, eu já estou mostrando o terror que é o mercado municipal. Exatamente. Para mim aquilo é um terror, porque é a sujeira da feira, é a sujeira do animal, é a poeira que tem, é aquela água que vem, sabe Deus de onde está acumulando e... Sim, existe uma preocupação maior dos açougues de bairro, até porque já tem um mercado já estabelecido, já tem uma clientela já mais conscientizada, muitas vezes, onde se preocupa em atender melhor o mercado, atender melhor o consumidor, fornecendo carne já embalada a vácuo. Uma preocupação grande para os consumidores é o quê? Com relação à data de validade dessas carnes. Quando você for comprar uma carne embalada a vácuo, verifique sempre se essa carne foi fiscalizada. Porque a gente não encontra muito isso nos açougues aqui em Campos. Essa carne já preparadinha, embaladinha, só ao supermercado. Menos comum, exatamente. No supermercado tudo bem, mas em açougues, raramente você encontra isso. Eu conheço apenas um açougue que faz esse tipo de comércio, mas normalmente os açougues, de uma forma geral, comercializam carne sem embalar. Sem embalagem. Então, e aí chega aquele consumidor preferido, ele vai escolher a carne, vai separar, de repente até tira lá de dentro que está refrigerada, bonitinho. Isso, exatamente. O consumidor tem que enfiar o dedinho na carne ali para ver se... Aí ele tá com o dedinho sujo, aí chega o outro e quer fazer a mesma coisa. Exatamente. É um hábito inadequado, impróprio, que muitas vezes existe, que deve ser coibido, deve ser evitado, para tentar minimizar essa contaminação. Mas na realidade, a discrepância do mercado municipal para os açougues de bairro é grande. É grande, exatamente. Muitos açougues de bairro já têm uma preocupação maior, até mesmo as instalações desses açougues são mais novas. São mais novas, parece que estão mais limpinhas, estão mais higienizadas. A conservação melhor. O que me preocupa muito são alguns estabelecimentos que ficam nessas vias de grande fluxo e que mantêm a carne pendurada. Esse é o problema. E com grande tráfego de caminhão, de ônibus. Mas ainda assim você encontra açougue de bairro com ela lá bonitinha, guardadinha, refrigeradinha, sem nenhum problema. Existem os extremos, né? Você tem essa carne armazenada de forma adequada e também existem as carnes expostas inadequadamente. Certo. Porque mesmo que ela não esteja assim embalada, mas ela está ali resfriada, armazenada adequadamente. Exatamente. Existe, sim. Em açougue de bairro eu vejo isso com mais quantidade e frequência do que no mercado. Exatamente, isso mesmo. E eu volto a perguntar, me diga com todas as letras onde é que está o problema da fiscalização ir lá e acabar com esse tipo de coisa? Acho que é uma atitude que tem que ser da fiscalização. O consumidor tem que fazer seu papel de cobrar, de ir até a vigilância sanitária, pedir que isso seja fiscalizado, que esses mercados sejam fiscalizados, denunciar esses locais, porque assim, com a demanda cada vez maior do consumidor, a vigilância sanitária vai se sentir na obrigação de tomar o seu papel de fiscalizar, orientar esse comerciante que está atuando de forma inadequada. Já vi açougue que está cortando lá a carne vermelha, tá bonitinho, e naquele mesmo frigorífico, aquele refrigerador ali, eu não sei, aí tem uma bandeja daquela com aquele papel que embala ovos e tá ali junto. É um problema sério. É comum isso. É muito comum. Muito comum. Embalagem, você tem a carne já exposta com embalagem. Exatamente. Embalagem de polietileno ou qualquer outro tipo de embalagem que pode estar contaminando esse produto. Porque é comum, você pode passar lá e encontrar. Às vezes você vê a carne até em tabuleiros. Exatamente, com aquela água suja, aquele sangue que vai escorrendo. Exato. Que o ideal seria que ela estivesse embalada, pendurada, como é que é? Essa carne deve ser mantida em bandejas, certo. Evitando ao máximo essa liberação
liberação de líquido dessa carne, Sim. que é um líquido da própria composição da carne, que com o passar do tempo vai sendo eliminado. Se vocês perceberem, muitas vezes, dos supermercados maiores, essa bandeja é uma bandeja de polietileno, existe uma almofada no fundo dessa bandeja. Essa almofada é um material absorvente que absorve esse líquido, que não é uma água, é um líquido do próprio material, da própria carne, que evita que esse líquido se acumule e que cause a contaminação desse produto. Porque ao acumular esse líquido na carne, ela está voltando com todas as impurezas. Carne, esse líquido solto, livre da embalagem, serve como meio de cultura. Ele propicia o crescimento microbiano, facilita o crescimento dessas bactérias, porque vai estar exposto, né? Com isso você vai ter uma contaminação cada vez maior dessa carne. Mas isso a gente não tá... é que mesmo dentro da refrigeração esteja pendurada, né? Pendurado, então embalada, né? Quando você tem... A melhor forma de você armazenar a carne resfriada é você embalar a vácuo. Essa carne fica embalada a vácuo, porque o vácuo evita a contaminação do ambiente, do ar, e protege essa carne de qualquer outra alteração. Porque a gente está falando só da carne vermelha, mas você encontra em locais o próprio frango que já foi abatido com aquele líquido ali, como se ele tivesse sido altamente refrigerado e aí estivesse soltando aquela, sabe? De porco. O peixe você encontra com... Isso é comum. A frequência é muito grande, né? No mercado a gente tem um grande problema. Aliás, aquele mercado ali, aquele mercado de peixe... É terrível, né? É uma vergonha. Exato. Isto é uma vergonha. Porque eu tenho a impressão que ali não tem nem eletricidade para freezer, essas coisas. Não, acredito que não tenha, mas é uma alternativa boa para você ter a conservação do pescado é o uso de gelo. De boa qualidade e em quantidade. Mas quantas vezes você chega lá e encontra aqueles isopores abertos, aquele sem monte... gelo, né? Exposto à temperatura ambiente. E o pescado é um problema sério de conservação. E muitas vezes não está nem no alto, não. Está aqui embaixo, e aí está passando cachorro, está passando gente, e aquela poeira, e um que pisou naquela água suja, que respingou. O comerciante limpa o peixe no próprio balcão. Professor, eu acho que eu estou atacando demais a fiscalização no mercado municipal. Mas o senhor esteve lá. Sim, lógico. Eu não estou inventando nada. É visível isso. É visível. Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos começar a cobrar isso aí. Agora, tudo isso que a gente falou para carne serve, por exemplo, o embutido também. Também. Porque é muito comum de ver linguiça, essas linguiças penduradas. Problema sério. Na linguiça, o que favorece esse armazenamento da linguiça na temperatura ambiente, nesses açougues, nas feiras livres principalmente, você encontra com maior frequência? São os aditivos químicos que são utilizados, sal, nitrito, que ajudam na conservação. Mas mesmo com esses aditivos, essa linguiça, se for uma linguiça frescal, ela tem que ser armazenada em refrigeração, para que ela possa então ser conservada adequadamente. Mesmo a linguiça, por exemplo, defumada, ela não pode ficar exposta ao ar, não pode ficar exposta a insetos, a poeira, a manipulação do consumidor ou do manipulador, que isso é um sério risco de contaminação desse produto. Então todo esse produto, mesmo defumado, mesmo mantido a temperatura ambiente, tem que ser embalado, tem que estar protegido dessa contaminação. Inclusive é comum a gente encontrar nesses açougues pessoas que fazem a própria linguiça. Exatamente. A chamada linguiça artesanal. Exatamente. E tal. E que deixam expostas, penduradas ali, né? E muitas vezes ele pega aquela sobra de carne que caiu no balcão, que não está nem numa bandeja, e vai embutindo aquilo. Exatamente. Aproveita aquela carne que não seria comercializada em natura, né? E aproveita essa carne para ser consumida. É isso aí. E o grande problema que eu vejo é com relação a essa comercialização, esse armazenamento inadequado, que pode causar um risco grande para esse consumidor. Nesse curso de extensão que eu faço, aqui na Não-Enf, eu sempre oriento. Muitas vezes vem alguns pequenos produtores, alguns comerciantes, alguns açougueiros, muitas vezes aparecem, e eu sempre oriento. E o senhor chegou mesmo a linguiça curada, defumada, tem que ser armazenada, embalada, para que não ocorra essa contaminação. Professor, chegou a visitar algum açougue no interior? Aqui em Campos? Eu conheço já alguns açougues no interior, já conheço. Não, nesse momento não, mas já conheço do passado. Sim, mas não achou essa discrepância toda que achou no mercado municipal? Não.
Muitos açougues do interior você tem boas condições de armazenamento, lógico, existem os extremos. Mas também não achou aquele açougueiro que ainda usa aquela tábua de madeira. É mais difícil. É mais difícil, né? Nós vamos agora fazer mais um intervalinho e voltamos já com o quarto e último bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 7 da Via Cabo.